Pessoal, essa live de hoje é muito importante porque nós estamos numa passagem. Vocês estão vendo uma coisa aqui que é mais raro que a passagem do cometa Halley. O cometa Halley passa de 76 em 76 anos. A ordem mundial não muda toda hora. Eu não sei se essa ordem que está começando agora, quanto tempo ela vai durar. Mas é uma coisa assim, é avassalador. Diga só para você ter uma base. Com 2 dias de guerra na Ucrânia, eu fiz um vídeo com o seguinte título. Depois eu te mando. O último dia da ordem mundial. Da hegemonia americana. Fiz um vídeo, o último dia. Na época eu fui criticado. Não, porque não sei o quê. E agora o pessoal está vendo o que está acontecendo. Né? Então, o pessoal, gente, vocês estão assistindo, é uma passagem do cometa, vocês estão vivendo a história, é coisa que vai poder contar para os netos. Fala, eu vi mudar, eu vi quando aquilo começou a mudar, os analistas que tinham uma visão mais progressista falavam que isso estava acontecendo, eu não acreditei, depois viu que eles tinham razão. Mas enfim, vou passar para o professor Legene, professor, está contigo. Vamos dar o like, pessoal. É uma mudança estratégica, né, professor? Assim, vai mudar a vida de todo mundo, né? Assim como o fim da União Soviética foi uma derrota estratégica, né? Essa mudança também hoje é uma placa tectônica que se move. Exatamente. É isso, Dílio. No meu livro anterior de política internacional, eu escrevi com um amigo e camarada, José Reinaldo Carvalho, todos vocês conhecem. Um dos principais capítulos desse meu livro é Novas e Velhas Ordens Mundiais. Eu peguei esse título do Noam Chomsky, que é um dos seus grandes livros sobre política internacional, e comecei falando em 1453. Eu considerei, claro, sobre minha ótica, esta foi a primeira ordem estabelecida ali, que a tomada de Constantinopla e 40 anos depois, 1492, ali aquelas decisões tomadas que obrigaram cristãos e muçulmanos da península ali na Espanha, né, Espanha e Portugal, Península Ibérica ali, a se converterem obrigatoriamente ao cristianismo. Então, essa é a primeira ordem. Eu poderia retroceder, mas poderia. Então, a partir desta primeira ordem, eu fui, não é? Eu também relembro, depois disso, não é, a Paz de Westfália, depois eu relembro o Congresso de Viena, todo mundo, comandante, deve ter estudado nas academias militares o Congresso de Viena, logo depois de que Napoleão perdeu a guerra, né? Aí eu costumo chamar aquele episódio, né, a revanche, né? aquela monarquia absolutista revanchista, né? E reconstituiu tudo, né? Lembra daquela frase? Não aprenderam nada, nem esqueceram nada, professor. É, isso mesmo, então. Todos por bom volta, né? Acho que foi o Talleyrand que falou, não lembro bem. Não aprenderam nada, nem esqueceram nada. Não esqueceram nada. Isso aqui são alguns dos livros do professor Legene que eu tenho aqui em casa. Tem mais lá dentro na seção União Soviética, mas não dá para pegar agora, tá? Então são alguns, eu recomendo. Todas as redes do professor estão aqui na descrição. Professor, desculpa a interrupção, tá contigo aí. Não tem nada, não. Eu dou um salto, né, de Viena, do Congresso de Viena, eu dou um salto para a Conferência de Versalhes, o Tratado de Versalhes, 1919, né? Aí dou um salto para Bretton Woods, Billy conhece bem, que é economista também. Então eu vou contando essas ordens. Agora, a partir de 91 até os dias atuais, passaram 32 anos. Em que momento começa a nova ordem? Ela já começou, como disse o Diller, ela está dando os seus primeiros passos, as mudanças. E aí, juntando os dois artigos, né, com esse do Atualidades da Luta Anti-Imperialista, aí nós temos, nesses 32 anos, eu dou uma série de fatos que vão mostrando o processo que nós estamos vivendo, que são os primeiros passos, mas que pode estar sendo também consolidado. O primeiro evento, digamos, desde 1991, que é um esboço de uma primeira instituição, é 1996, ou seja, passam 5 anos, que é um esboço de reunião que só 5 anos depois, em 2001, é que seria criada a Organização de Cooperação de Xangai. Então transcorreram 10 anos e nada aconteceu quase no mundo. Uma brincadeira, a hegemonia do Império foi uma hegemonia grande. Aí eu vou caminhando, né, historicamente, vou dando números, vou dando dados.
Aí nós vamos saltar para 2009, com a criação dos BRICS, ou seja, 8 anos depois da OCX. Aí os BRICS já estão hoje na 15ª cúpula, né? Bem, mas qual é o momento exato? Aí é muito arbitrário, viu, comandante? Eu sou um historiador amador, a gente tem que estudar a história, né? O Marx, o nosso ideólogo, disse assim, só tem uma ciência, a ciência da história. Então, se eu não estudo história, eu não estou sendo científico. Aí, qual é eu continuo dando uma série de fatos, mas qual é o fato mais marcante? Eu vou aqui contar para vocês. O fato mais marcante, lembremos o assassinato do Gaddafi. Lembra, setembro de 2011, exatamente. Março de 2011, resolução 1973 do Conselho de Segurança, os Estados Unidos... A Hillary comemorou, eu lembro da Hillary comemorando. Isso, Os Estados Unidos falam, puxa, nós temos que socorrer o povo da Líbia, olha lá o que aquele ditador está fazendo, está massacrando aquele povo, temos que mandar ajuda humanitária. 13 votos a favor no Conselho de Segurança, 2 votos abstenção. Rússia e China não vetaram. E aí nós vimos a ajuda humanitária que eles mandaram. A OTAN realiza o maior bombardeio da sua história, dentro e fora ali do teatro da Europa, né? Acaba com a Líbia, divide a Líbia novamente, e o Gaddafi é assassinado, o corpo dele é sediciado. No ano seguinte, 4 de fevereiro de 2012, aí para mim é uma marca aleatória, mas eu dou essa marca. Os Estados Unidos apresentam no Conselho de Segurança, vocês devem lembrar disso, uma nova resolução, copia e cola, igualzinha. Olha o que aquele ditador sírio está fazendo com o seu povo, coitado. Temos que mandar ajuda humanitária para aquele povo. Votação, 13 votos a favor, 2 vetos. Rússia e China vetam pela primeira vez em muitos anos. Essa é uma data que, do meu modesto ponto de vista, marca, e já estamos completando 11 anos disso, é uma data histórica que nós, então, estamos vendo a Rússia de lá para cá, aí eu podia dar. E tem uma que o nosso comandante da Marinha aqui, o nosso quase-almirante Farinácio, ele vai lembrar bem. A Venezuela parou de refinar o seu petróleo. O que a Venezuela menos precisa é petróleo, é a maior reserva do mundo. Mas ela parou de refinar, porque ela não tinha os catalisadores que são importados e algumas válvulas das refinarias ela não consegue. Então estava parada a Venezuela. Aí a República Islâmica do Irã, você lembra, comandante, anuncia o envio de um super petroleiro com 2 milhões de litros de gasolina, aí não é galões, litros já refinados. O que fala o almirante Faller da 4ª Frota? Você conhece bem. Não venha esse navio que nós vamos apreendê-lo. Lembra disso, comandante? Nem venha. Sim. Por quê? O Mar do Caribe estava sob bloqueio naval da 4ª Frota. O Diller lembra também. O Irã anuncia o envio. O Irã não deu bola. Mandou o petroleiro lá com 2 milhões de litros. Chegou ali no Mar do Caribe, passou nas barbas do almirante, como disse, e não aconteceu nada. Você lembra, comandante? E passou o primeiro, passou o segundo, passou o terceiro, passou o quarto, passou o quinto. Mas não é que eles ameaçaram, eles disseram, nós vamos apreender o navio. Não aconteceu. E passou isso, o Irã abriu uma rede de supermercado lá na Venezuela, né? Bem, isso não quer dizer que o mundo já é multipolar, os Estados Unidos já está completamente decadente, é uma potência. Não, eles têm muita força. Mas se esses exemplos não são sinais de um mundo multipolar, não sei.